Fala, Typer, beleza? Se você tem dúvida de saber qual que é a diferença entre um site, uma aplicação web, um sistema web, uma API, você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu quero te esclarecer qual que é a diferença de todos esses termos para que você consiga consumir os conteúdos que tem aí na internet de uma forma muito mais simples, tá? Então vamos começar pela definição de site, que é a definição mais simples que a gente tem. Um site provavelmente é o termo mais antigo que a gente tem aqui dentro da internet, da web, né? Então, desde muito tempo atrás, quando a internet foi criada, as pessoas entravam em sites para poder consumir informações. Então, normalmente você tem aí algo mais unilateral, né? Então, unidirecional. Então, você entra numa página para poder ler e consumir essas informações, mas normalmente o usuário que está entrando nessas páginas não está fazendo nenhum tipo de manipulação de dados. Grave essa palavra manipulação de dados, porque isso vai ser importante para a gente entender os demais conceitos. Então, normalmente num site você entra nele para poder consumir dados e não para manipular os dados, pegou? E aí, a gente entra então na questão do sistema web. Quando a gente pensa no sistema, a gente já entra nesse conceito de manipulação de dados, a gente quer manipular as coisas. Para manipular dados, normalmente a gente vai ter um banco de dados envolvido de alguma forma, né? Um local onde as informações vão ficar aí armazenadas. Além disso, a gente normalmente vai ter também aí um serviço, né? Um ou mais serviços que vão ser responsáveis por gerenciar aquilo que vai ser escrito ou não no banco de dados. Porque acessar o banco de dados diretamente é sempre muito arriscado, você pode corromper seu banco de dados se alguma informação foi escrita de forma errada, você vai querer dar níveis de permissão diferentes, né? Às vezes uma permissão somente leitura ou somente escrita, às vezes você vai querer fazer algum tipo de tratamento no dado antes dele ser escrito, fazer algum tipo de verificação. Então esses serviços eles são uma camada antes do banco de dados para poder fazer essa proteção. E tudo isso faz parte dentro, né, do sistema web, né? O banco de dados, o serviço, a API, tudo isso está integrado, tá? E aí a gente entra na aplicação web, né? Então a gente pode ter uma aplicação web dentro desse sistema. Então, por exemplo, imagina aí uma aplicação do cliente, né? Que o cliente, a pessoa que quer consumir os dados ou manipular os dados desse sistema, ela vai entrar numa aplicação, como se fosse um aplicativo, né, desse que eu comentei de celular, um aplicativo de computador, nesse caso um aplicativo web, que é um aplicativo que ela vai abrir usando o browser, né? Então o nome web normalmente quer dizer que ela abre pelo navegador de internet, então ela vai entrar ali numa página onde ela vai conseguir fazer, ter algum tipo de acesso a esses serviços, que vai conseguir consumir e manipular dados no banco de dados, tá? E a gente pode ter, por exemplo, uma outra aplicação web, como uma aplicação web para um admin, para alguém que vai ter aí permissões administrativas dentro desse sistema. E ainda assim a gente pode ter ainda um sistema externo, né? Então esse sistema web ele pode estar conversando com algum outro sistema, por exemplo um sistema de pagamento, né? Então eu quero processar pagamentos, eu não preciso desenvolver do zero toda a complexidade de um sistema de pagamento, eu posso fazer o meu sistema conversar com outro sistema, né? Através de uma API, através de algum serviço, né? Que eu consiga fazer o meu serviço conversar com outro. Tá, então vamos dar um exemplo aqui ilustrado de como seria isso. Vamos primeiro na parte do site, eu vou pegar aqui como exemplo a Conta Azul, né, que é um sistema financeiro bem famoso e tá aqui o Sistema Azul, é um site, tá vendo? Normalmente eu estou aqui consumindo dados, né? Eu até posso, existem alguns formulários que eu posso colocar aqui meu e-mail e tudo, mas perceba que eu não consigo aqui manipular as informações aqui dessa página, né? Não é um aplicativo isso daqui, isso aqui é apenas informação, né? Consumo, eu consigo navegar, consigo filtrar dados, às vezes conseguir um contato, né, para poder entrar em contato por telefone, por WhatsApp, enfim, o foco aqui está muito mais no consumo dos dados, o acesso à informação. Uma vez que eu tenho uma conta, tem um botão aqui de entrar, e aí eu vou poder ter acesso a uma aplicação web, né, e já entrando então no sistema da Conta Azul. Então, imagina, eu tenho aqui o site, através do site, ele está aqui conectado a um sistema, que eu vou estar usando aqui a minha aplicação web, né, como um cliente, esse cliente vai conversar com serviços, né, para poder consumir dados, né, de um banco de dados e poder escrever também essas informações, tá? E às vezes aí a Conta Azul pode estar conversando com algum sistema externo, fazendo integrações com banco, né, ou com outros sistemas externos para poder aí trazer dados ou enviar dados também.
Então tá aí um exemplo bem simples. Agora eu quero sair um pouco desse exemplo, né, que eu acho que ficou bem claro para você. Se não ficou claro, coloca aí nos comentários depois, para um exemplo que você pode desenvolver uma aplicação web sem necessariamente estar desenvolvendo um sistema, porque essa pode ser uma dúvida, né? Então quer dizer que toda vez que eu desenvolver uma aplicação, eu vou estar desenvolvendo um sistema? E olha só, você pode criar uma aplicação web que está consumindo dados de um sistema, né? Vamos dar o mesmo exemplo aqui da Conta Azul. Aqui a Conta Azul, por exemplo, ela tem uma API. E essa API, ela possibilita que a gente tenha acesso aqui, olha só, aos serviços dela, né? Porque esses serviços estão ali atrelados de alguma forma ao banco de dados. Então eu posso, após fazer uma autenticação, para poder comprovar que eu sou o dono daquela conta, o dono, né, tem acesso àqueles dados, olha só, buscar dados de produtos, deletar produto, fazer atualizações em produto, tudo isso acessando diretamente o serviço. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma aplicação web que vai manipular ou vai conversar com esse sistema lá da Conta Azul. Pegou a ideia? Então não necessariamente eu criei um sistema, eu criei apenas uma aplicação que conversa com esse sistema. Tá, então essa é uma possibilidade também. Eu posso então ter um sistema, eu posso ter no caso uma aplicação que não é um sistema, é apenas uma aplicação que interage com um sistema externo. Tá? Uma outra possibilidade aqui é eu desenvolver um sistema sem ter uma aplicação web. Então eu posso, por exemplo, criar o meu banco de dados, criar ali vários serviços e criar uma API, por exemplo, que possibilita com que várias aplicações externas possam conversar, né, com a minha aplicação, com o meu sistema que eu desenvolvi. Um exemplo aqui é um e-commerce, né? Vamos dizer que eu criei um sistema de e-commerce e eu não criei ali a parte visual, mas eu vendo esse sistema para que alguém possa desenvolver uma aplicação, alguém que já tem uma aplicação possa conversar com esse meu sistema e eu faço todo o processamento ali dos dados. É algo que é relativamente comum de acontecer no nosso mercado, né? Existem alguns sistemas web que, ou às vezes tem uma aplicação, né? Mas uma aplicação bem simples, e você pode desenvolver sua própria aplicação e depois ir conversar com ele, né? Então seria bem parecido aqui no caso da Conta Azul, como se eu estivesse disponibilizando apenas essa documentação para que alguém então construa a aplicação e possa interagir aqui com os dados, tá? E uma dúvida também, se eu desenvolver apenas uma aplicação web, né, sem conversar com nada, sei lá, desenvolvi aí uma calculadora, eu criei uma Pokédex, não sei, se bem que uma Pokédex normalmente conversa com uma API externa, né? Eu criei uma aplicação que não conversa com nada, roda só na minha máquina, é um sistema. No caso, a gente não tem aquela palavra que eu pedi para você gravar, né, a manipulação de dados. Ou até tem, mas são dados locais, né, não... Dependendo aí da categoria, do quão complexo se realmente está armazenando dados e manipulando, pode ser considerado um pequeno sistema, né, um sistema local, mas se for uma aplicação que não está manipulando nenhum dado, é mais uma aplicação solta mesmo, né, com uma funcionalidade mais simples, ou com outro tipo de funcionalidade, que está interagindo com uma API externa, né, ou com algum sistema externo para poder trazer dados, que normalmente é o que acontece quando a gente cria uma aplicação isolada, né? Então, nesse caso, a gente não tem um sistema, tá? Então, algo que eu ensino aqui no canal, né, eu estou trazendo conteúdos relacionados, é como que a gente cria sistemas web, né, sistemas completos, envolvendo aí banco de dados, API, aplicações, essas integrações, tá? Então, se isso te interessa, se esse vídeo te ajudou, curte o canal, curte esse vídeo, se inscreve no canal e consuma aqui os conteúdos que eu estou trazendo, porque tenho certeza que eles vão te ajudar. Se por acaso você tem aí algum interesse de dar algum avanço profissional nesse sentido, poder desenvolver um sistema para a empresa que você trabalha ou quer seguir carreira nesse segmento, não deixa de conferir a mentoria que a gente tem, vou deixar o link aqui na descrição, porque eu tenho certeza que vai aí acelerar o seu processo, acelerar aí o seu resultado em busca desse objetivo. Então, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!